Se você tem medo de histórias de terror, esse programa pode causar muitos calafrios. O programa de hoje separou algumas lendas urbanas que você cresceu ouvindo e hoje eu vou te contar se era verdade ou se realmente eram lendas. Opa, sejam bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Se você vive no mundo moderno, provavelmente você já tirou uma selfie. Mas o que talvez você não saiba é que esse costume tem origem da palavra self-portrait, que significa autorretrato. Essa mania ganhou força mesmo através da mistura smartphones com câmera, internet e rede social. Afinal, bem diferente das câmeras analógicas antigas, as fotos dos smartphones possibilitam que você, sem o auxílio de uma segunda pessoa, possa tirar várias fotos, escolher a melhor no próprio aparelho e direto dele compartilhá-la em sua rede social. Então, é por isso que todas as suas amigas têm uma selfie tirada no espelho do banheiro. Mas isso só acontece porque estamos na nova geração, porque eu duvido que alguém dos anos 80, mesmo se tivesse uma câmera, teria coragem de tirar uma foto no espelho do banheiro. Pois é, o programa de hoje vai falar sobre lendas urbanas. Hoje a gente separou algumas histórias que fez medo em muita gente e ainda deixa muitas pessoas na dúvida se são lendas ou se realmente são reais. Nos anos 80 circulava muitas histórias de terror, como o Homem do Saco, a boneca amaldiçoada da Xuxa, a noiva que pedia carona, o Opala Preto e, é claro, que a mais conhecida de todos, a loira do banheiro. Ai, meu Deus. A história da loira do banheiro é muito antiga, mas ganhou muita força nos anos 80. Essa história circulava por todo o Brasil e era contada de várias formas, de acordo com cada região. Tinha lugar que contava que era uma aluna que era apaixonada pelo professor que era casado e, como não foi correspondida, ela se suicidou no banheiro da escola. Uma outra versão, uma aluna que sempre matava a aula no banheiro, um dia foi encontrada morta perto do espelho. Mas o que todas as histórias tinham em comum era que era uma aluna loira e que tinha morrido no interior da escola e sempre assombrava principalmente nos banheiros. Provavelmente você já ouviu essa história, porém ela aconteceu um pouco diferente. Acredita-se que a lenda tenha sido inspirada na história da jovem Maria Augusta de Oliveira no final do século XIX em Guaratinguetá, São Paulo. Maria Augusta era filha do Visconde de Guaratinguetá, que teria obrigado a menina a casar-se aos 14 anos com um homem influente na época. E nada feliz com esse casamento arranjado, Maria Augusta resolveu vender todas suas joias e fugiu para Paris com 18 anos. Porém, em 1981, ela teria falecido aos 26 anos. E aí que começa todo o mistério. Primeiramente, o atestado de óbito da garota desapareceu, assim sendo impossível identificar a causa da morte. Depois da notícia da fatalidade, a família pediu para que o corpo fosse embalsamado e retornasse ao Brasil. E após receber o corpo, a mãe da moça teria colocado em uma urna de vidro dentro da casa da família até que o túmulo ficasse pronto. Porém, depois de alguns dias, a mãe de Maria Augusta decidiu que não iria enterrá-la e o corpo permaneceu na casa
por vários dias e só foi sepultado depois de muito tempo após a sua mãe ter diversos pesadelos com a jovem e só assim que ela permitiu sepultar o corpo da moça. Quase 10 anos depois desse fato, em 1902, o casarão da família acabou se transformando num colégio e o banheiro foi construído exatamente no cômodo que manteve o corpo de Maria antes do seu sepultamento. E daí dizem que esse espírito dela vaga até hoje, aparecendo frequentemente nos banheiros femininos. Mas há quem diga que essa história pode ter sido usada nas escolas para evitar que os alunos matassem aula nos banheiros. Tanto que em uma das versões chega a sugerir que a loira do banheiro era uma menina que estava matando aula quando bateu a cabeça e morreu. Mas e aí? Você ia no banheiro tranquilo ou se escutasse a porta batendo, já saía correndo sem olhar para trás? Falando em loira do banheiro e lendas urbanas de um jeito mais descontraído, quem vem recontando as histórias numa mistura de comédia, terror e uma grande produção cinematográfica é o Danilo Gentili e a sua trupe. O primeiro sucesso veio com o longa Exterminadores do Além contra a loira do banheiro. O filme foi lançado em 2018 e foi premiado em diversos festivais internacionais em países como México, Nova Zelândia, Inglaterra, Canadá, além de ter virado um DVD em países como Japão, França, Inglaterra e ter sido traduzido em 4 idiomas. Com o sucesso do primeiro filme, foi lançado no SBT na última quarta-feira, dia 18 de agosto, a série Exterminadores do Além. Cheia de humor e aventuras, continua a saga dos Ghostbusters brasileiros. A série conta com 10 episódios e vai ao ar toda quarta-feira depois do de noite, e eu recomendo que vocês assistam tanto a série quanto ao filme. Para quem tem preconceito com produções nacionais, deixe esse preconceito de lado e assistam, porque a produção ficou sensacional. Qual o seu nome? Quer dizer que vocês são os caça-fantasmas? Exterminadores do Além. Exterminadores do Além estão de volta! Vamos provar para o mundo que fantasmas existem. Cala a boca, idiota! Pois é, outra lenda urbana que perdura até os dias de hoje é o tal Pacto da Xuxa. Indiscutivelmente, a Xuxa foi um dos maiores fenômenos dos anos 80 e 90. A primeira polêmica de horror envolvendo o nome da apresentadora surgiu em 1989. Mais 2 anos disso, a Xuxa lançou a sua boneca, que vendeu mais de 800 mil unidades. Esse brinquedo foi um fenômeno e era o sonho de todas as meninas da época. Porém, em 1989, o jornal da cidade de Sorocaba estampou na sua capa uma matéria polêmica falando sobre o boato da morte de uma criança com ligação ao brinquedo. Nessa época, a lenda dizia que uma menina era muito pobre e sonhava em ter a tal boneca. Insistentemente, ela pedia à sua mãe, que sempre lhe respondia que não tinha condições de comprar o brinquedo. Porém, um dia, a quantia exata do valor da boneca foi deixada sobre a mesa dessa casa misteriosamente. E a mãe, fazendo a vontade da filha, presenteou com a boneca. Porém, na manhã seguinte, a menina foi encontrada morta na cama, abraçada com a boneca. Vixe, gente, será que ela comprou minha boneca? Pois é, mas não é só a lenda da boneca da Xuxa que ganhou repercussão envolvendo o nome da cantora. Ainda existem teorias que quando os seus discos são tocados ao contrário, surgem alguns sons ou frases duvidosas. Mas também eu não sei, velho, quem foi o gênio que inventou de tocar o disco ao contrário. Só de falar eu tô até arrepiado aqui também.
Bem, gente, agora vamos lá. Ah, quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Hein? Quem quer? Pois é, eu sei que muita gente cresceu ouvindo essa lenda, mas agora, na era da tecnologia, a Xuxa já não tá mais sozinha. Se você procurar na internet, você encontra dezenas de músicas de diversos cantores que, quando é tocado ao contrário, também apresentam sons estranhos, duvidosos. Outra lenda que também eu morria de medo era a lenda do Opala Preto. Há um tempo atrás, o bandido matoso usava o potente e espaçoso Opala para sequestrar crianças que, dizem, tinham seus órgãos retirados para serem vendidos no exterior. Essa lenda começou em São Paulo e rapidamente ganhou outros estados. Na época surgiu um boato que um Opala Preto supostamente sequestrava crianças com a finalidade de vender os seus órgãos. Essa lenda foi tão pesada que causou preocupação até nas escolas, que na época mandavam bilhetes nas agendas dos alunos pedindo para que os pais ficassem de olho nas crianças, porque estaria ocorrendo supostamente uma onda de sequestros. Mas depois de algumas investigações e algumas autoridades procurarem saber sobre o assunto, perceberam que tudo não passavam de boatos e provavelmente foi história de algum dos pais que inventaram isso para que os seus filhos, na intenção de alertar, sobre os perigos de andarem sozinhos na rua. Nos anos 90, as lendas urbanas que a gente só tinha ouvido alguém contar ganharam destaque na TV através do programa do Gugu. O quadro Lendas Urbanas começava com uma vinheta assustadora e a dramatização não só das lendas que a gente conhecia, mas também outras que a gente nem tinha ouvido falar. Para quem não lembra, o Ratinho também teve a sua versão Lendas Urbanas. Quem aí lembra do quadro Histórias que o Povo Conta, que por sinal foi exibido até pouco tempo atrás. Se você sofre do coração, cuidado. De volta. Histórias que o Povo Conta. E por falar em lendas urbanas, se você ainda não viu, eu também fiz um vídeo falando sobre a história do Fofão, que também teve a sua lenda urbana contada durante vários anos, falando que o boneco era amaldiçoado, que ele tinha uma faca cravada no peito e mais um monte de relatos assustadores. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card acima para você ver no final desse vídeo e lá no YouTube e acompanhar também a história da lenda urbana do Fofão. Mas e aí? Você lembra de alguma lenda urbana que te fez muito medo? Tem mais algumas, né? Eu lembro muito que a minha mãe contava a do Velho do Saco e eu confesso que já passei muito aperto por causa dessas histórias. A minha primeira escola, eu lembro que eu nunca fui no banheiro sozinho com medo de encontrar a mulher de algodão, como era conhecida aqui na minha cidade. Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse programa, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e também, é claro, compartilhar com todos os seus amigos. Se você tinha medos de alguma lenda ou se também lembra de alguma que eu não citei aqui, deixa aí nos comentários. Na próxima semana eu volto com mais um programa inédito, trazendo muita nostalgia e tomara que um tema mais leve, né? Que hoje eu fiquei até arrepiado aqui com esse tema aqui. Eu vou ficando por aqui, na próxima semana eu volto com mais um Não Era Tão Fácil. Então um abraço para todos vocês e até lá.